O vazio do espaço se estendia como um manto infinito, sem bordas, sem fim. A nave 18A cortava essa escuridão com um zumbido baixo, constante, o único som que preenchia o silêncio absoluto. Dentro da cabine principal, a astronauta Helena Vasquez ajustava os monitores, seus dedos deslizando sobre painéis frios e iluminados por luzes azuis fracas. A missão era simples, pelo menos no papel: mapear uma região remota do cinturão de Kuiper, coletar dados sobre partículas cósmicas que poderiam revelar segredos sobre a formação do sistema solar. NASA havia lançado a 18A há 6 meses, uma sonda tripulada minimalista, projetada para operar com uma tripulação de 2. Mas o companheiro de Helena, o engenheiro Mark Riley, havia sido afetado por uma falha no sistema de suporte vital durante a fase de aceleração. Agora, era só ela. Isolamento total. O plano. Helena respirava devagar, o ar reciclado carregando um leve cheiro de metal e ozônio. Seus olhos castanhos e cansados varriam os displays. Tudo estava nominal. A nave se movia a uma velocidade constante de 50.000 km/h, longe o suficiente da Terra para que as estrelas parecessem pontos fixos, imóveis. Nenhum planeta para ancorar o olhar, nenhum horizonte, apenas o nada. Ela havia sido treinada para isso. O isolamento era o preço da exploração. O espaço não perdoa fraqueza, diziam os instrutores. Helena repetia isso para si mesma como um mantra enquanto verificava os sensores externos. Temperatura externa: menos 270 graus Celsius. Radiação: dentro dos limites. Propulsão: estável. A rotina diária era mecânica, reconfortante em sua previsibilidade. Acordar às 0600 horas no fuso de Houston, revisar logs, ajustar antenas de comunicação. As mensagens da Terra chegavam com atraso de horas, fragmentadas por interferências cósmicas. Tudo bem por aí, Helena? Dados recebidos. Mantenha o curso. Vozes distantes, ecoando nos alto-falantes como fantasmas. Ela respondia com relatórios curtos, voz firme. 18A confirmando. Anomalias 0. Não havia tempo para conversas longas. O silêncio entre as transmissões era o normal. Helena se movia pela nave com passos leves, a gravidade artificial simulada por rotação, mantendo-a ancorada. Cozinha compacta, onde preparava refeições liofilizadas. Dormitório estreito, com uma janela que mostrava apenas estrelas, e o laboratório, coração da missão, repleto de instrumentos que zumbiam suavemente, capturando partículas invisíveis. Naquela manhã, ou o que passava por manhã no ciclo artificial, Helena flutuou até o console principal. O café sintético aquecia suas mãos enquanto ela ativava o scanner de longo alcance. O objetivo era detectar nuvens de poeira interestelar. Mas o espaço profundo era traiçoeiro. Ondas de rádio podiam se distorcer, ecos de quasares distantes podiam confundir os algoritmos. Ela observava as linhas verdes nos monitores, traçando padrões familiares, até que algo piscou. Uma leitura isolada, um pico de energia em uma frequência não catalogada. Helena franziu a testa, inclinando-se para a frente. Deve ser ruído, murmurou para si mesma. Ajustou os filtros, recalibrou o sensor. O pico desapareceu, mas reapareceu minutos depois, mais fraco, como um sussurro. Ela anotou no log. Leitura anômala 0715, provável interferência solar. Nada alarmante. A 18A estava a bilhões de quilômetros de qualquer estrela conhecida, mas o universo era cheio de surpresas sutis. Helena continuou o trabalho, coletando amostras de plasma. O zumbido da nave era o único companheiro, um ronronar que preenchia os cantos vazios da mente. Horas se passaram. Almoço, barras nutritivas e água reciclada. Ela comeu devagar, olhando para a janela. As estrelas não se moviam. Pareciam olhos fixos, imóveis. Um arrepio subiu por sua espinha, mas ela o ignorou.
Isolamento fazia isso. Truques da mente. À tarde, durante a verificação de rotina dos painéis solares, outra anomalia. Desta vez, nos sensores gravitacionais. Um desvio mínimo, como se algo tivesse passado perto, alterando o campo por frações de segundo. Helena pausou, o coração acelerando levemente. Não pode ser, pensou. A nave estava sozinha nessa região. Nenhum asteroide previsto, nenhuma nave próxima. Ela rodou os dados, procurando padrões. Nada. Apenas flutuações aleatórias, mas elas se repetiram, espaçadas por intervalos irregulares. 5 minutos, 10, 15. Como um pulso fraco, mas insistente. Helena ativou o sistema de comunicação. Base, aqui, 18A, relatando leituras gravitacionais instáveis. Solicito confirmação de trajetória. A resposta demorou. O atraso era normal, mas parecia mais longo hoje. Silêncio. Ela esperou, os dedos tamborilando no console. Finalmente a voz estalou. 18A. Recebido. Verifique calibração local. Nenhuma anomalia detectada em nossos modelos. Continue monitoramento. Fim de transmissão. Helena assentiu para si mesma. Erro humano, talvez. Pressão do isolamento. Ela havia lido sobre isso nos manuais. Alucinações auditivas. Padrões onde não havia nenhum. Mas os sensores não mentiam, ou mentiam. O sol poente artificial iluminava a cabine em tons alaranjados, simulando um ciclo dia-noite. Helena se deitou na cama, mas o sono não veio fácil. O zumbido da nave parecia mais alto, ecoando nos ossos. Ela fechou os olhos, mas via as leituras piscando na mente. Algo estava errado. Não era ruído. Era deliberado, como se algo a estivesse testando, cutucando os limites da detecção, observando, esperando. No escuro, além da casco, o espaço se estendia, infinito e indiferente, ou não tão indiferente. Ela se levantou, voltando ao console. Os sensores piscaram novamente. Desta vez, o pico de energia veio acompanhado de um eco gravitacional. Perto, muito perto. Helena congelou, o ar preso nos pulmões. Algo se movia lá fora, lento, invisível, mas real. E se essa história está te deixando com aquela sensação incômoda no estômago, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. Agora, respire fundo, porque o silêncio está só começando. Helena ampliou a visualização externa. As câmeras mostravam apenas estrelas, mas os dados não mentiam. O pulso se repetiu, mais próximo. Ela ajustou os filtros infravermelhos, procurando calor. Nada. Então um vislumbre, uma sombra, fugidia no canto da imagem. Não uma forma clara, apenas uma distorção, como ar quente em um deserto frio. Desapareceu antes que ela pudesse capturar. Coração batendo forte, Helena salvou o frame. "O que é você?" sussurrou para o vazio. Nenhuma resposta. Apenas o zumbido. E a espera. A noite artificial caiu, e Helena ficou acordada, monitorando. Os picos vinham em ondas agora, como respirações. Ela se sentia observada, não só pelos sensores, mas por algo além. O isolamento, que antes era rotina, agora era prisão. A missão continuava, mas o espaço profundo sussurrava segredos que ela não queria ouvir. Ainda não. Helena não dormiu. O ciclo noturno se arrastava. As luzes da cabine reduzidas a um brilho fraco, como o de uma vela em uma caverna. Ela se sentava no console, olhos fixos nos monitores, o corpo tenso contra o encosto da cadeira. O zumbido da nave era constante, mas agora parecia irregular, como se pulsasse em sincronia com os picos nos sensores. Cada intervalo de silêncio entre eles era uma pausa para respirar, uma expectativa que apertava o peito. Ela havia desligado os alarmes automáticos para evitar o pânico, mas o silêncio era pior. Permitia que a mente preenchesse os vazios com possibilidades. Amanheceu artificialmente. As luzes se acendendo devagar, tingindo os painéis de um azul pálido.
Helena preparou o café sintético, as mãos tremendo levemente ao apertar o botão da máquina. O aroma artificial não reconfortava mais. Ela bebia devagar, olhando para o frame salvo da noite anterior. A distorção era sutil, uma ondulação no tecido do espaço, como se a escuridão tivesse se dobrado por um instante. Não era um objeto, não era nada que os algoritmos reconhecessem. Interferência ótica, anotou no log, mas as palavras pareciam vazias. A missão exigia precisão, não dúvidas. Ela ativou o scanner de partículas, focando na região onde a sombra havia aparecido. Os dados fluíam, elétrons, prótons, o habitual pó cósmico, mas entre eles um padrão emergia. Partículas se agrupando de forma não aleatória, como se atraídas por um centro invisível. Helena pausou o scan. Seu reflexo no monitor a encarava de volta. Olhos fundos, pele pálida sob a luz fria. Isolamento absoluto. Sem Mark, sem contato visual com a Terra. As transmissões vinham com atrasos maiores agora, horas se estendendo como dias. Ela tentou novamente. Base 18A. Anomalias persistentes em sensores gravitacionais e ópticos, requerendo análise remota. A resposta demorou mais que o usual. Quando veio, era fragmentada. Verifique. Sistemas. Possível. Flare solar. Mantenha. Protocolo. Estática engoliu o resto. Helena releu a transcrição, procurando sentido. Flare solar. A 18A estava longe de qualquer atividade estelar conhecida. Algo estava errado na comunicação. Ou na Terra, ou nela. Ela se moveu pela nave, verificando manualmente os componentes. Os corredores estreitos ecoavam seus passos leves. O ar recirculado carregando um cheiro mais metálico, como se o oxigênio estivesse se rarefazendo. No compartimento de engenharia, os painéis solares reportavam eficiência normal, mas um sensor de vibração mostrava microtremores, não de falha mecânica, de algo externo, roçando o casco como um dedo fantasma. Helena congelou mão no painel. O tremor parou. Silêncio. Ela esperou, o coração ecoando no peito. Nada. Mas a sensação permanecia, observada, como se olhos invisíveis a seguissem pelos circuitos da nave, através das câmeras internas que ela havia esquecido de desligar. De volta ao laboratório, ela analisou os dados de partículas. O padrão se repetia. Agrupamentos em espiral, lentos, deliberados, como se algo estivesse se movendo ao redor da 18A, circundando-a a uma distância segura. Não hostil, ainda não. Curioso. Helena sentiu um frio na nuca. A mente humana procurava padrões em tudo, especialmente no vazio, mas isso era real. Os sensores não alucinavam. Ela ativou o sonar de baixa frequência, ondas que deviam ecoar em qualquer massa próxima. O retorno veio fraco, distorcido, como um eco de uma caverna sem fim. Algo absorvia o sinal, o dobrava. Ela aumentou a potência, ignorando os avisos de sobrecarga. O monitor piscou. Retorno múltiplo, em camadas. Não um objeto, muitos, ou um se movendo rápido demais para ser capturado. O dia prosseguia em rotina forçada. Helena coletou amostras de plasma, mas suas mãos hesitavam nos controles. Cada clique soava alto demais, cada respiração ecoava. Ela se pegou olhando para as janelas, esperando ver algo além das estrelas fixas. Nada. Apenas o nada. Mas o nada mudara. Antes era neutro, agora carregava peso, expectativa. Ela comeu o almoço sem gosto, barras que se dissolviam na boca como cinzas. O isolamento pressionava, um peso invisível nos ombros. Sem voz humana, sem toque, apenas os logs, frios e impessoais. Dia 187. Anomalias em ascensão, solicitando evacuação opcional. Mas evacuação para onde? A Terra era um ponto distante, anos-luz de distância. À tarde, durante a calibração dos instrumentos, o primeiro erro humano veio.
Helena ajustou o ângulo do telescópio principal, apontando para uma constelação familiar. Mas o alinhamento falhou. O software reportou desvio de 0,2 graus. Ela recalibrou dedos firmes. Desvio de 0,4, como se a nave tivesse girado sozinha, imperceptivelmente. Pânico subiu, mas ela o conteve. Rotação instável, murmurou, verificando os giroscópios. Nominal. Mas o desvio persistia, crescendo devagar. A 18A não estava no curso. Algo a puxava, sutil, como uma maré invisível. Helena ativou os propulsores corretivos, um jato curto que a realinhou. Alívio momentâneo. Mas os sensores gravitacionais piscaram novamente. Mais forte, mais perto. Ela ampliou as câmeras externas, varrendo o vazio. Estrelas. Escuridão. Então, no canto inferior da imagem, outro vislumbre. Não uma sombra dessa vez, uma forma. Lenta, alongada, como um filamento se esticando no vácuo. Parcialmente visível, bordas borradas pela distorção. Desapareceu em segundos, deixando apenas um rastro de partículas agitadas. Helena congelou. O ar preso. Não era um asteroide. Não era natural. Parecia responder. Como se soubesse que estava sendo visto. Ela salvou o vídeo, reproduzindo em loop. O filamento se movia com propósito, curvando-se em direção à nave antes de recuar. Observando, testando. A mente de Helena girava. Erro humano, pressão, ou algo real, além da compreensão. O medo existencial apertava. E se o espaço não fosse vazio? E se algo a tivesse encontrado, no isolamento absoluto? Ela tentou transmitir. Base, contato visual parcial, entidade desconhecida, prioridade máxima. Estática, silêncio prolongado. Horas se passaram sem resposta. A nave zumbia, mas o som parecia distante agora, abafado por um novo ruído. Um sussurro baixo, como vento em um lugar sem ar. Interno, vindo dos dutos de ventilação. Helena se levantou, pernas fracas. Caminhou até o dormitório, mas parou na porta. A janela mostrava estrelas, mas uma delas piscava, não como luz, mas como um olho se fechando. Ela piscou e sumiu. Ilusão. Ou não. O isolamento corroía as bordas da sanidade. Decisões se tornavam duvidosas. Continuar a missão ou virar para casa. Mas virar significava anos sozinha, com aquilo atrás. A noite caiu novamente, luzes baixas. Helena monitorava, olhos ardendo. Os picos vinham mais frequentes, como batidas em uma porta. Ela se sentia pequena, uma partícula em um mar hostil. O filamento não voltara, mas sua ausência era pior. Espera. Antecipação. Algo se aproximava, gradual, silencioso. No escuro além, o espaço sussurrava, e ela escutava. E se essa tensão está te prendendo à tela, inscreva-se no canal para mergulhar mais fundo no mistério. Agora, o vazio chama. Os sensores apitaram baixinho. Outro pulso, mais próximo. Helena inclinou-se para o monitor, o coração ecoando no silêncio. A forma retornou, maior, mais definida, não inteira. Apenas um braço, se estendendo devagar, tocando o limite da visão. Reagindo a ela, a sua presença. O medo psicológico se instalava. Quem observava quem? A missão, outrora simples, agora era uma armadilha. E o desconhecido, invisível, ganhava forma, lenta, inevitável. Helena observava a tela, o ar na cabine parecendo mais denso, como se o vácuo lá fora pressionasse contra as paredes. O braço da forma se estendia, não como um apêndice sólido, mas como uma extensão de sombra viva, curvando-se em ângulos impossíveis. Não era mecânico, nem orgânico, apenas presente. Ela piscou e o frame congelou no loop, o movimento pausando em um gesto que parecia de alcance, de curiosidade. Helena recuou na cadeira, o encosto frio contra as costas suadas. Não é real, sussurrou, mas a voz saiu fraca, ecoando no vazio da nave. Os sensores confirmavam.
O pulso gravitacional coincidia com a aparição, uma ondulação que dobrava a luz ao redor. Ela pausou o vídeo, o silêncio retornando como uma onda. O zumbido da 18A preenchia o espaço, mas agora soava distante, abafado por um novo ruído interno. Um leve crepitar nos dutos de ar, como estática viva. Helena se levantou devagar, pernas pesadas apesar da gravidade simulada. Caminhou até a janela principal, mãos pressionando o vidro reforçado. Estrelas fixas, nada se movia, mas a sensação persistia. Um formigamento na nuca, como se algo a tocasse do outro lado. Isolamento absoluto, sem Mark para confirmar, sem a Terra para validar. Apenas ela e o desconhecido, dançando na borda da percepção. De volta ao console, Helena rodou análises. O braço da forma havia deixado um rastro, partículas agitadas, não pelo vácuo, mas como se reagissem a uma consciência. Os dados mostravam picos de energia quântica, flutuações que os algoritmos da NASA não catalogavam. Fenômeno reativo, anotou no log, dedos trêmulos no teclado. A mente gritava para racionalizar, ilusão ótica, falha no software. Mas o erro humano sob pressão era real. Ela havia lido os relatórios de missões passadas, astronautas vendo padrões em ruído estelar, ouvindo vozes no vento solar. Helena respirava fundo, contando até 10. 1, 2. O crepitar nos dutos parou. Silêncio. O ciclo diurno avançava, luzes azuis iluminando os painéis. Helena forçou a rotina, verificar propulsores, calibrar telescópios, mas cada ação era lenta, hesitante. Ao ajustar o ângulo de um sensor, o desvio retornou. Maior agora, 0,6 graus. A nave girava imperceptivelmente, puxada por uma força invisível. Ela ativou os corretivos novamente, jatos curtos, expelindo plasma no vácuo. O alinhamento se estabilizou, mas o custo era alto, combustível precioso, anos-luz da rota original. Por quê? Murmurou para o vazio. A missão era mapear o desconhecido, não ser mapeada por ele. As transmissões da Terra pioravam. Ela enviou o vídeo. Base, evidência visual. Forma não identificada, requerendo protocolo de contato. Horas se passaram. O atraso esticava, como se o sinal lutasse contra uma barreira invisível. Finalmente, a resposta veio fragmentada. Não. Confirme. Possível. Artefato. Mantenha. Distância. Estática engoliu o resto. Artefato? De quem? Helena releu, procurando sentido. A voz da controladora, outrora reconfortante, soava distante, ecoando como um sonho. Isolamento corroía as conexões. Ela se sentia sozinha não só no espaço, mas na realidade. E se a Terra não entendesse? E se eles a vissem como o erro humano? O crepitar retornou, mais próximo, vindo do laboratório. Helena seguiu o som. Passos leves nos corredores estreitos. O ar recirculado carregava um cheiro estranho agora, não de metal, mas de ozônio queimado, como após uma tempestade. No laboratório, os instrumentos zumbiam irregularmente. O scanner de partículas mostrava o padrão em espiral novamente, mas invertido, como se algo respondesse ao seu toque anterior. Ela tocou o console, e um pico surgiu. Energia fluindo em direção à nave, não de fora, mas de dentro. Como se os sistemas da 18A reagissem à presença dela, à sua dúvida. Helena recuou, coração acelerado. O medo existencial apertava. E se o desconhecido não fosse externo? E se o espaço profundo tivesse infiltrado sua mente, dobrando percepções como dobrava a luz? Ela se sentou no chão do laboratório, joelhos contra o peito, respirando devagar. O silêncio era opressivo, pontuado apenas pelo zumbido. Minutos se estendiam, então um tremor, microvibrações no casco, como dedos traçando metal. Lento, deliberado.
Ela se levantou, correndo para as câmeras internas. Nada nas imagens, mas nos externas, um vislumbre fugidio, o braço retornando, mais longo, curvando-se ao redor da nave como um abraço distante. Não tocava, observava, esperava. A pressão psicológica montava. Decisões se tornavam nebulosas. Continuar a coleta de dados. Arriscar mais combustível para fugir? Helena voltou ao console principal, mãos suadas nos controles. Ela iniciou um protocolo de isolamento, desligar sensores não essenciais, reduzir potência. Mas ao fazer isso, o erro veio. Um clique errado e o sistema de comunicação piscou offline. Não, sussurrou tentando reconectar. Tarde demais. O sinal se perdeu no vácuo, deixando-a verdadeiramente sozinha. O pânico subiu, mas ela o conteve, repetindo o mantra. O espaço não perdoa fraqueza. Mas fraqueza era humana. E o humano era falível. O ciclo noturno caiu, luzes baixas tingindo a cabine de cinza. Helena não se deitou. Ficou no console, olhos fixos nas telas escuras. Os picos vinham em ritmo agora, como um coração batendo no escuro. Cada um trazia a forma um pouco mais perto, parcial, nunca completa. Um filamento se estendendo, uma curva respondendo ao seu olhar. Ela se sentia observada, não só pela entidade, mas por si mesma, questionando cada pensamento. O isolamento absoluto virava prisão mental. Memórias de Mark flutuavam, sua voz imaginada ecoando nos dutos. Volte, Helena, volte! Horas se arrastaram. O tremor no casco intensificou, um roçar sutil, como respiração contra o vidro. Helena ampliou uma câmera. O braço estava lá, imóvel agora, pairando a metros do casco. Bordas borradas, reagindo à luz das estrelas. Não atacava, estudava. Ela congelou, o ar preso. Quem era o observador? A missão, que começara como exploração, agora era confronto silencioso. O desconhecido ganhava contornos, mas nunca clareza, lento, inevitável. E se esse vazio te consome devagar, inscreva-se no canal para não se perder no que vem depois. Agora, o toque se aproxima. O crepitar nos dutos cresceu, um sussurro que preenchia a nave. Helena se moveu, verificando selos, mas o som seguia, interno, como se algo se infiltrasse pelos circuitos. Os sensores internos piscaram. Flutuações de temperatura, mínimas, mas crescentes. O ar esquentava, não por falha, mas por presença. Ela parou no dormitório olhando a janela. Uma estrela piscava novamente, não luz, mas forma. O braço, refletido, ilusão, ou real. A dúvida corroía, erro humano ou algo além. A 18A zumbia, mas o som mudava, sincronizando com os pulsos. Helena se sentou, mãos no rosto. O medo do invisível dominava, o visível apenas um eco. E no escuro, a espera continuava, gradual, silenciosa. Helena sentia o crepitar se espalhar, um murmúrio que rastejava pelos dutos como veias pulsando sob a pele da nave. Ela se agachou no corredor, ouvidos atentos, o ar agora morno contra a face. Não era falha mecânica, era vivo, respondendo ao seu movimento, ao seu medo. O isolamento apertava como um punho invisível, transformando a 18A em uma extensão de si mesma, onde cada som ecoava dúvidas profundas. Ela se levantou devagar, mãos tocando as paredes frias, buscando âncora. O metal vibrava levemente, um tremor que subia dos pés aos dentes. Algo se movia lá dentro. Ou era a mente dela, dobrando o real. De volta ao console, os monitores piscavam em tons vermelhos fracos, alertas silenciosos. Flutuações de energia interna. O sistema de suporte vital reportava picos irregulares, como se o ar respondesse a uma presença não catalogada. Helena ajustou os filtros, dedos rígidos no teclado. Os dados fluíam, oxigênio estável, mas com traços de partículas estranhas, não de origem conhecida, como se o vácuo tivesse vazado para dentro, sutil, gradual. Ela pausou,
O reflexo nos vidros escuros, mostrando olhos vidrados, linhas de fadiga gravadas na pele. Erro humano. Pressão. O mantra repetia, mas soava vazio agora. O espaço profundo não era só vazio, era um espelho que refletia o pior de si. O ciclo noturno se aprofundava, luzes reduzidas a um sussurro azul. Helena não se mexia, corpo imóvel na cadeira, esperando o próximo pulso. Eles vinham em ondas, mais ritmados como um chamado. Os sensores externos capturavam ecos. O braço da forma pairava ainda imóvel, mas mais próximo, curvando-se em ângulos que desafiavam a física. Não tocava o casco, mas sua sombra distorcia as estrelas ao fundo, como se dobrasse o tecido do nada. Ela ampliou a imagem, o coração ecoando no peito. Parcial, sempre parcial. Uma extensão que se esticava, respondendo ao seu olhar, recuando quando piscava. Observada, estudada. O medo existencial crescia, e se aquilo não fosse ameaça, mas curiosidade, algo antigo, despertado pelo zumbido da nave humana, pelo sinal de vida solitária. Ela tentou reconectar a comunicação, protocolos de emergência rodando em loop. O sinal piscava, mas se perdia em estática densa, como se uma barreira invisível o engolisse. "Base, por favor", murmurou para o vazio, voz rouca de desuso. Horas se estendiam, o atraso agora um abismo. A última transmissão fragmentada ecoava na mente. "Mantenha distância." De quê? Da forma ou dela mesma? Helena se levantou, caminhando em círculos lentos pela cabine, o ar carregado de ozônio. O crepitar seguia, mais baixo, como respiração sincronizada com a dela. Ela parou na janela do dormitório, pressionando a palma contra o vidro. Estrelas imóveis. Mas uma delas tremia, não luz, mas contorno. O filamento se infiltrando na visão periférica. Um braço se estendendo além do casco, como se testasse o limite entre fora e dentro. O pânico subiu, lento, corrosivo. Helena recuou, tropeçando em um cabo solto. Erro humano. Descuido sob pressão. Ela caiu de joelhos, o impacto ecoando no silêncio. O zumbido da nave pausou por um segundo, como se escutasse. Então, retomou, mais grave. Os sensores internos apitaram. Temperatura subindo 0,5 graus, partículas se agrupando nos filtros de ar. Algo reagia à sua queda, à sua fraqueza. Ela se arrastou de volta ao console, ativando o protocolo de contenção. Selar sessões. Isolar o laboratório. Mas ao digitar, o erro veio novamente. Um comando equivocado e os propulsores corretivos dispararam sozinhos, um jato descontrolado que girou a nave em um desvio de 1 grau. Alarmes soaram baixinho, luzes piscando em vermelho. Helena congelou, o mundo rodando devagar ao redor. A 18A se estabilizava sozinha, giroscópios compensando, mas o custo era visível, combustível perdido, curso alterado para o desconhecido. Ela observava os monitores, lágrimas quentes nos olhos. Isolamento absoluto, sem resgate possível, sem confirmação. A forma lá fora respondia. O braço se movia agora, lento, circundando o casco em um arco amplo, deixando rastros de distorção nas câmeras. Não atacava, envolvia, como se a nave fosse uma presa curiosa, estudada em silêncio. O crepitar nos dutos intensificou, vindo do teto, como dedos arranhando metal de dentro. Ela se encolheu na cadeira, mãos cobrindo os ouvidos. O medo do invisível dominava. O que se movia nos dutos? Partículas? A forma infiltrada? Ou sua mente, fragmentada pelo vazio? Memórias invadiam. Mark rindo na simulação, a terra azul no lançamento. Agora, tudo distante, irreal. O espaço não perdoava. Ele consumia. Helena respirou fundo, contando. 1, 2. O crepitar parou. Silêncio absoluto. Os sensores se acalmaram, pulsos cessando como se algo tivesse recuado. Espera. Antecipação. O amanhecer artificial raiou fraco, luzes se acendendo em tons pálidos.
Helena verificou os logs, anomalias em declínio, mas o curso desviado apontava para uma região não mapeada, mais profunda no cinturão. Ela poderia corrigir, queimar o resto do combustível para voltar, ou continuar, mapear o que a encontrara. A dúvida corroía. E se a forma desaparecesse? E se fosse o fim da observação? Mas o toque no casco persistia em memória, o crepitar um eco na mente. Ela ativou as câmeras finais. Nada visível, apenas estrelas. Mas o vazio mudara. Carregava peso, presença. Horas se passaram em rotina quebrada. Helena coletou dados mínimos, mãos automáticas nos controles. O zumbido da nave era companheiro agora, mas carregado de segredos. A transmissão final saiu. Base, missão comprometida, entidade confirmada, retornando. Sem resposta. O silêncio se estendia, infinito. Ela se deitou na cama estreita, olhos na janela. Uma estrela piscava uma última vez, forma fugidia. Desapareceu, ou esperava. A 18A acelerava para casa, mas o espaço profundo sussurrava. Algo a seguia, invisível, gradual. Nunca compreendido por completo. O medo permanecia, existencial, eterno. No escuro além, olhos imóveis observavam, e o ciclo continuava.